No programa de hoje, vamos responder perguntas dos nossos seguidores sobre a saúde do homem. E se você tem alguma dúvida relacionada à saúde e bem-estar, pode deixar aí nos comentários que corremos atrás de especialistas para responder. Enquanto o programa não começa, deixe aí o seu joinha, compartilhe o programa e se ainda não segue o nosso canal, se inscreva. Olá, plugados e plugadas, sejam bem-vindos. Eu sou o Domingos Gonzaga e no programa de hoje, quem vai responder as perguntas feitas por você que nos segue em nossas redes sociais é o Dr. Rodrigo Pastor. Então, Dr. Rodrigo, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Dr. Rodrigo, hoje nós vamos fazer um programa também sobre a saúde do homem. Aproveitando o novembro, que a gente tem essa lembrança de falar sobre a saúde do homem. E para fazer o programa, nós fizemos uma enquete em nosso Instagram e algumas pessoas nos trouxeram algumas perguntas. Aí eu vou passar para o senhor para a gente trazer essa resposta para o pessoal. Tá bem? À disposição, para poder colaborar. Para começar então, doutor Rodrigo, existe um médico especializado em saúde do homem? Não. A gente tem, na verdade, vários profissionais, médicos e médicas, que atendem a população masculina mais comumente. Então, eu diria que clínicos gerais, médicos de família e comunidade, e no que tange no respeito principalmente à questão da genitália masculina, das doenças da genitália e do aparelho geniturinário, o urologista e comumente também dentro da urologia tem uma subespecialidade que se chama andrologia, que trabalha com a parte sexual especificamente do homem. E vários outros médicos e médicas que também trabalham com saúde do homem, mas dentro de um contexto mais amplo, como geriatras e outros médicos. E a gente consegue mensurar, doutor, quais são as doenças que podem prejudicar a saúde do homem? Ah, sim. Hoje no Brasil a gente tem uma carga bem ampla de problemas que acometem a saúde do homem. Em primeiro lugar, vem as doenças do aparelho circulatório e os fatores de risco de doenças cardiovasculares, que são doenças consideradas modernas, dentro da nossa comunidade, e que estão aí os fatores que levam o homem a ter um adoecimento maior do aparelho cardiovascular, como derrames e infartos. Então ali estão hipertensão, diabetes, obesidade, o sedentarismo e também as doenças propriamente ditas desses aparelhos, doenças cardíacas, doenças do cérebro e do aparelho renal e dos vasos sanguíneos. Esse é um grupo de causas que costuma acometer mais a população masculina até uma certa idade, depois tem uma certa equivalência do que a população feminina. Mas não para por aí. Na verdade, o homem também tem, hoje dentro do Brasil, uma carga de doenças muito grandes ligadas a gente chama de causas externas, que é quando a pessoa sofre acidentes de trânsito, envenenamentos, violência, doenças causadas por atos violentos. Então essa é uma segunda grande causa de doenças na população masculina. Existe também as doenças ligadas à área da saúde mental do homem, porque o homem comumente ele tende a ser mais usuário de substância psicoativa do que a mulher e também adoecer, em alguns momentos, mais de doenças mentais, depressões, ansiedades, enfim, outras doenças, da parte da saúde mental. E, por fim, a gente tem uma diferença entre mulheres e homens também no tipo de câncer. Então, isso nós vamos tratar um pouquinho quando a gente for falar de câncer de próstata, mas também são doenças comuns no homem. Então, eu diria que são esses 4 grandes grupos de causa de doenças que o homem tem que se precaver e ficar atento hoje em dia. Então, já que o senhor comentou sobre o câncer de próstata, qual que é a idade? Existe uma idade para realizar o exame de próstata? E o homem, que ele não tem sintoma nenhum, ele precisa fazer exame de próstata? Pois é, essa é uma ótima pergunta. A primeira questão que a gente tem que avaliar para poder decidir sobre fazer ou não o exame de rastreio de câncer de próstata é se a pessoa tem ou não sintomas. Se a pessoa tem algum sintoma, ela deve fazer. E aí já não é um exame considerado de rastreamento,
A gente chama rastreamento é quando eu não tenho nenhum sintoma e eu vou precisar fazer um exame. E o câncer de próstata se manifesta comumente ou por dor, ou por dificuldades urinárias, infecções do trato urinário no homem. Então, dificuldade para urinar, dificuldade para segurar o jato, perda de urina sem querer, tá? São sintomas. Nesses exames, nesses homens, melhor dizendo, deve ser feitos os exames para avaliar se essa sintomatologia é pelo câncer de próstata. Muito frequentemente não é, existem outras causas, mas dentre elas também existe o câncer e deve ser avaliado. Então essa é a primeira questão, esses homens devem fazer. Aí depois tem um grupo de homens que são sem sintomas. Então, nesses homens existe um grupo que tem um risco especial, que esses a gente sabe que tem um benefício em se fazer o exame de rastreamento de câncer de próstata. São homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata antes de 60 anos e pessoas que têm uma tendência genética por mutações de genes que favorecem o crescimento do câncer de próstata. Para esses homens, também mesmo sem sintoma, deve-se fazer. E existe um terceiro grupo, que na verdade é o maior grupo da população, que são pessoas que não têm sintomas e que não têm um risco aumentado do ponto de vista genético e nem familiar. Para essas pessoas existe hoje o que a gente consideraria dentro da medicina um empate entre os riscos e os benefícios de se fazer o exame de câncer de próstata. Por um lado, né, o rastreio do câncer de próstata, os exames, né, da população sem sintomas, eles não aumentam o tempo de vida do homem, então isso é importante a pessoa levar em consideração, né, se ela quer fazer o exame pensando em viver mais tempo, isso não vai acontecer, né? Mas, por outro, elas conseguem detectar o câncer numa idade mais precoce, ou seja, são cânceres menores e tal, né? Com essa detecção em estágios menores, consegue-se tratamentos menos agressivos. Porém, também é comum essas pessoas que passam pelo exame, né, de rastreamento detectarem essas pequenas alterações e terem que sofrer procedimentos médicos que até então seriam desnecessários, porque a pessoa iria viver um longo tempo da vida ou sem sintomas, né, assim, ou sem nenhum tipo de manifestação do câncer. Então, nessas pessoas que fazem o rastreamento de câncer de próstata, elas, comparadas com pessoas que não fazem, elas acabam tendo mais efeitos da terapia médica, que são efeitos também para algumas pessoas que consideram ruins, como a incontinência urinária, a impotência durante a atividade sexual, né? Então, eu diria que existe um certo empate entre detectar o câncer de maneira precoce e se expor, de certa forma, a algum tratamento que pode lhe causar um dano permanente ou transitório, né, durante esse processo, além dos riscos de cirurgia. Então, isso, no frigir dos ovos, é decidido entre o paciente e o médico, isso deve ser discutido, porque existem pessoas que têm o que a gente chama de alta aversão, falam, olha, se eu tiver qualquer tipo de câncer, eu quero que tire, mesmo que isso possa causar algum problema. Existem outras pessoas que falam, diante de toda essa informação, eu prefiro que não faça, porque, né, se tiver algum sintoma, eu faço no futuro. Né? Não sei se ficou claro, assim? Sim, ficou. Já que você está falando de rastreio, então, Sim, desculpa, mas para as pessoas que precisam de fazer, eu estava te interrompendo, assim, então para essas de grupo de risco, a gente considera 40 anos umidade boa. Para as pessoas que querem começar a discutir isso com o médico, ou já têm decidido que querem fazer o rastreio de câncer de próstata, a idade de início varia, né? Em geral, tem algumas sociedades médicas que indicam com 45 anos, outras com 50. A maioria com 50 até 70 anos de idade. Tem gente que coloca mais 5 até 75 anos, mas em geral, para quem quer fazer, de 50 a 70 anos é uma idade adequada pela maior parte das sociedades científicas de medicina. E pensando então no rastreamento, qual que é o exame, doutor Duro, que o paciente pode estar em conversa com o médico que está buscando realizar? A gente começa com exames muito simples, né? Igual eu falei, para as pessoas que têm sintomas, elas vão avaliar qual é a causa do sintoma. Eu não vou falar disso aqui, eu estou falando para pessoas que não têm sintomas, em geral, os exames utilizados são o PSA e o toque retal. São exames simples, né? Uma coleta de sangue e um exame local da próstata do homem para poder verificar como é que ela está. Caso esses exames deem alteração, é comum que a gente tenha que fazer outros exames, como o ultrassom de próstata, a ressonância da pelve masculina e até mesmo a biópsia para avaliar se aquela alteração ela é fruto de um câncer ou de outro tipo de diagnóstico.
E falando um pouquinho também sobre a questão sexual, doutor, é indicado que o homem procure um médico antes de ter filhos? Isso procederia? Sim, seria interessante? Olha, toda pessoa que está pensando em ter filhos, é legal ter o que a gente chama de consulta pré-nupcial, é o nome que se dava, talvez não é um nome bem adequado, mas enfim, pré-concepcional, né? Isso comumente é feito com as mulheres, porque em geral como a mãe tem mais tendência a passar algumas doenças para o feto e tal, mas também tem alguns exames que podem ser feitos com o homem e que podem influenciar na prole no futuro, né, em torno de doenças infecciosas do casal, enfim. Então eu diria que sim, é legal, tá? Mas não é só por essa causa, digamos assim, de doenças que passam do parceiro ou da parceira, enfim, para poder proteger o neném. Existe também toda uma questão a ser trabalhada de mudança, né, do ciclo de vida e de novos desafios que chegam com um novo membro na família. Então eu diria que é legal o homem procurar, sim, um médico, um cuidador, não diria só médicos, enfermeiros, pessoas que saibam acolher essa necessidade dessa pessoa de ter um novo membro na família e conversem com ele e com ela quais expectativas tem, quais mudanças são comuns de acontecer, que tipo de desafio essas pessoas vão enfrentar. E isso, de certa forma, é uma prevenção que a gente faz em saúde mental, haja vista que grandes problemas acontecem com pessoas que às vezes têm dificuldade nas passagens desse momento, né? De filhos novos nascendo, de gestação, enfim. Eu diria que é bem aconselhável. Isso falando de preventivo, então, o senhor, seria interessante que o homem, de quanto em quanto tempo, na verdade, o homem tem que procurar o urologista. E ele fazendo só essa consulta, será que isso já bastaria? Porque vem aquela lógica, né, que o homem não gosta de médico, e talvez o urologista é o que ele vá, e vai só uma vez ao ano. Esse procurar o urologista, ele já está cuidando da saúde só partindo daí, doutor? Olha, eu acho que a busca do cuidado de saúde pela população de homens, ela deve, de certa forma, ser contextualizada como um ato corriqueiro, assim, de autocuidado, né? Assim, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é esse medo do homem de procurar um atendimento, né? Seja ele em qualquer profissional que for, né? Assim, especificamente em relação ao urologista, não há uma periodicidade recomendada, há uma necessidade que o homem deve avaliar, né? O urologista como profissional que é dedicado às doenças do aparelho genital masculino e das vias urinárias e também da parte sexual, eu diria que deve ser procurado quando houverem sintomas dessa esfera e que o paciente acha que esse médico poderia ajudá-lo, né? E existem, como eu disse, outros profissionais que também podem atuar nesses casos, né? Assim, em maneira de trabalho em equipe com a equipe de urologia, né? Sendo às vezes a porta de entrada, né? Ou sendo também parte dessa equipe que está cuidando da saúde do homem. A gente tem uma pergunta um pouco curiosa, não sei se o senhor consegue trazer uma resposta para ela, né? Por que o homem se preocupa tanto com o desempenho sexual? É uma pergunta boa. Olha, eu não vou dizer que eu seja portador assim, da verdade, porque é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que tem, em primeiro lugar, uma questão que é muito importante da gente lidar, que é da saúde da sexualidade, né? Assim, a gente tem que entender a sexualidade humana como parte de um processo que, para a maioria das pessoas, é uma vivência humana básica. Assim como a gente gosta de comer, a gente gosta de dormir, né? A maior parte de nós, seres humanos, gosta de fazer sexo. Então, assim, eu diria que essa preocupação, ela está num pé de igualdade com essas outras coisas. Se a gente come bem, se a gente dorme bem, a gente gosta de ter a nossa vida sexual de uma certa maneira bem saudável, ou não seja saudável, não é bem o termo, mas pelo menos prazerosa, enfim, que te gere qualidade de vida. Então, acho natural assim, que essa questão da sexualidade ganhe um certo relevo assim, dentro das necessidades de saúde das pessoas, né? Mas, por outro lado, também, assim, isso acaba sendo inflado, né? Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia da vida sexual que ela é uma ideia muito gerada por mídias, né, sociais e tal, de que o desempenho no ato sexual tem que ser tal, tem que ser de tal maneira, de certa forma colocando normas
e frequências numéricas, todas assim, sobre a atividade sexual que muitas vezes são inalcançáveis ou assim, que poucas pessoas vão ter satisfação com aquilo, mesmo quando conseguem atingir. Então eu acho que tem essas duas coisas. Primeiro, é natural que se preocupe com a sexualidade. Segundo, eu diria que hoje há uma preocupação excessiva porque as pessoas querem ter um desempenho sexual que não é o desempenho sexual, digamos, natural, porque cada um tem um jeito de fazer sexo. O sexo só precisa de uma coisa, de ser bom para quem está ali dentro. Entendeu? Só que as pessoas tomam o sexo como bom, é aquele que a novela fala, que o ator ou a atriz do momento fala, e também pela falta, digamos assim, de educação do ponto de vista sexual, no sentido assim de ter um consumo da sexualidade dentro de um padrão pornográfico quase, né? Assim, onde você tem que ter uma relação com uma duração X ou Y. Quando a gente vai ver, isso para a maior parte das pessoas não se sustenta e acaba que elas conseguem se satisfazer com bem uma quantidade, um tipo de sexo bem diferente daquele do padrão da pornografia, digamos assim, né? E isso para essas pessoas acaba sendo um sofrimento não atingir aquele padrão, quando na verdade elas estão muito bem, obrigado. Sim, sim. E mudando um pouquinho de assunto, né? Mas continuando falando sobre expectativas também, né? Qual que é a expectativa de vida do homem, doutor Rodrigo? A expectativa de vida do homem hoje no Brasil é de 72 anos. Das mulheres é de 79 anos. Tem uma diferençazinha aí. Por causa desses padrões mesmo, né? De procura. Culturais. E pra gente fechar então, existe um mito, eu não sei se o senhor vai me contar aqui se é ou se não é, mas a pergunta é por que os homens têm maior resistência em procurar médico? Ah, não, mas isso não é mito não, isso é verdade, tem muita pesquisa mesmo. O homem procura muito menos o cuidado do que a mulher. Aí, mais uma vez, eu diria que eu não quero ser dono da verdade, eu vou falar um pouco do que eu conheço e estudei sobre isso, né? Tem uma certa questão cultural, assim, de atribuir a atitude de cuidado como uma atitude feminina, né? Então, se cuidar é coisa de mulher. O cara ser homem, ele tem que ser largado, não pode se cuidar, né? Que tem mudado, né? Ainda bem, nos últimos tempos, assim, o homem não tem vergonha de se cuidar, né? De ficar, querer estar bonito, estar bem cuidado, né? Isso é uma questão que o machismo fez muito mal, né? Assim, as pessoas acabaram se cuidando pouco, né? Tem uma questão também ligada a trabalho, né? Muitas vezes o homem assume certas condições de trabalho que dificultam o acesso a serviços de saúde, então isso é verdade, né? Então, homens e mulheres hoje estão no mercado de trabalho, essa afirmação aqui de maneira alguma quer ser machista, né? Mas assim, os homens parecem perceber uma maior dificuldade de frequentar os serviços de saúde num horário onde ele está dentro do trabalho, e hoje em dia o mundo do trabalho está dificultando até mais ainda a frequência dessas pessoas nos cuidados. Essa é uma questão também que é importante para os homens. Uma outra questão também que é comum assim, dentro dos homens é a pouca adesão ao cuidado. Então, às vezes, o homem vai, tem alguns aconselhamentos e ele não segue esse tipo de aconselhamento, diminuindo também a frequência, né, a ida ao serviço de saúde de maneira em geral. Então, não são mitos, né? São realidades. Assim, acho que o homem tem todas essas barreiras a enfrentar para poder se cuidar melhor. Que dentre as doenças que o homem é mais acometido também, né, existe uma tendência a ter mais doenças infecciosas do que as mulheres. E eu acho que isso está ligado a um atributo assim, que a gente pode discutir, provavelmente, né? Que é sobre o tipo de busca do cuidado que o homem tem. Então, o homem faz menos exames preventivos. Vou dar um exemplo, né? Assim, no que diz respeito à infecção por HIV/AIDS, apesar da gente estar tendo uma feminização, ainda tem um padrão de contágio mais masculino, né? Menos exame de rastreamento, então se expõe mais a doenças infecciosas também. E agora, por último, respondendo essa questão da última pergunta, eu acho que também tem um comportamento já medido em estudos que é interessante, que ele é meio antagônico assim, ao padrão da masculinidade típica, né? Que, assim, o homem tem mais medo do que a mulher de descobrir uma doença. Então as mulheres elas enfrentam o medo de uma maneira mais realista, que é tipo, olha, eu tenho medo, mas
eu vou. E o homem parece ter tanto medo de descobrir algum problema que ele prefere não ir e deixar o problema quieto e se manifestar às vezes mais tarde de maneira mais grave, infelizmente, né? Então, nesse padrão assim masculino, eu acho que cabe desmistificar esses mitos assim que existem, né, de algumas doenças, principalmente de uma extrema gravidade, quando na verdade elas, quando tratadas no momento mais adequado, teriam muito melhor qualidade, né, de vida. E talvez o homem voltar, que eu acho que em muitos momentos a questão do autocuidado se direciona à mulher, né? E o homem pensar nesse autocuidado também com ele, né? Até campanhas mudarem um pouco essa forma de se comunicar, né? Com a mulher e com o homem. Porque a mulher é muito voltada para o autocuidado feminino. E o homem também tem essa possibilidade, refletir sobre o que é esse autocuidado. Pois é. Tem dentro das prerrogativas do programa de saúde do homem, do Ministério da Saúde, que é muito interessante, tem uma que é justamente isso, que é de estímulo ao autocuidado masculino, no sentido de quebrar essa figura de que só quem faz autocuidado é a mulher, do homem se cuidar, do homem querer bem a sua saúde, né? Assim, e também do estímulo à paternidade responsável, que é uma questão que é interessante, que coloca também o homem num outro lugar, que não é só no lugar, digamos assim, do pai que gerou o filho, mas também de ajudar dentro da criação. Que são situações, né, assim, que são importantes para romper com esse papel do homem. Por exemplo, então, um homem que leva o filho a uma consulta. Eu atendo consultas de crianças, assim, a maior parte das consultas são mães que levam. Assim, por que não pode o pai levar a criança? Eu já falei, tem vários problemas, trabalhistas, tal, mas é muito mais comum esse papel ser atribuído à mãe. E aí quando o homem se coloca no papel, por exemplo, de cuidador também de uma criança, é mais fácil para ele se cuidar, porque ele sabe que cuidado todo mundo que é ser humano precisa, não é só criança e mulher, né? Verdade, de fato, né? É. Doutor Rodrigo, eu poderia ficar horas aqui conversando com o senhor, foi um bate-papo muito gostoso, espero que vocês também tenham gostado. Só quer deixar algum recadinho para quem está nos assistindo? Não agradecer ao convite, em primeiro lugar, falar que nós aqui na Unimed estamos à disposição, né? Agradecer a audiência de vocês e falar principalmente do Unimed Mais, né? Que é esse benefício que a gente tem aqui dentro da Unimed para as pessoas que querem ter uma equipe multiprofissional, onde a gente tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, nutricionistas. Me desculpe se eu esqueci de alguém da equipe, técnicos de enfermagem, à disposição para vocês, para a gente poder cuidar, né, de maneira bem integral da saúde das pessoas. Plugados, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever aqui no canal, se você ainda não faz parte, na verdade. Bom, um forte abraço, até a próxima!